estamos aqui reunidos com todos vocês no canal HMTV para junto nós apresentar o nosso programa A Palavra do Mestre. E mais uma vez nós estamos aqui com nossos assuntos bíblicos e proféticos para mostrar para as pessoas a realidade das Escrituras. Muito bem, hoje nós pregamos alguns vídeos sobre o Novo Nascimento. Se eu não estiver equivocado, nós pegamos 4 vídeos sobre o Novo Nascimento. E hoje vamos deixar esse assunto do Novo Nascimento para a próxima oportunidade. E vamos falar sobre outro assunto. E eu quero ler as Escrituras aqui no Evangelho de Lucas. Evangelho de Lucas, capítulo 2. Capítulo 2 do Evangelho de Lucas. Porque vamos ter um assunto muito importante para falar com todos vocês hoje aqui no programa A Palavra do Mestre. O Evangelho de Lucas, capítulo 2. Vamos aqui para as Escrituras Sagradas. Vamos ler alguns versículos da Palavra de Deus para nós falarmos nosso assunto hoje com todos vocês. Lucas, capítulo 2, e vamos ler apenas do versículo do 46 em diante. O Evangelho de Lucas, capítulo 2, do 46 em diante, diz assim: E aconteceu que, passando 3 dias, o acharam no templo, assentado no meio dos doutores, e ouvindo-o, interrogando-os. Versículo 47. E todos os que ouviram admiraram a sua inteligência e resposta. Versículo 48. E quando viram, maravilharam-se e disseram: Sua mãe, filho, por que fizeste assim para conosco? Eis que teu pai e eu, ansiosos, te procurávamos. Amém? Essas são as escrituras que nós lemos. E nós queremos repetir mais uma vez versículo 48 somente, para nós basear um assunto para nós hoje, no nosso programa. E quando viram, maravilharam-se e disseram sua mãe, e disse sua mãe: Filho, por que fizeste assim para conosco? Eis que teu pai e eu, ansiosos, te procurávamos. Amém? Que Deus abençoe a sua palavra. E baseado nesse texto, nós queremos falar sobre o erro da igreja. Esse vai ser o nosso assunto do nosso programa hoje. O erro da igreja. Agora, nós falamos que você for assistir os nossos vídeos, que nós falamos sobre o Novo Nascimento, e nós falamos que provamos pelas Escrituras e pela mensagem do profeta que as igrejas evangélicas, na realidade, elas não são igrejas. Não. Porque a palavra igreja significa chamado a sair para fora. Esse é o significado da palavra igreja. As igrejas evangélicas, elas não servem de nada. Elas saíram de onde? Elas, cada dia que se passa, elas estão se envolvendo mais com as coisas do mundo, com a política, sabe? Com tudo que o mundo oferece, as igrejas estão se envolvendo. Então, na realidade, as igrejas evangélicas não são igreja, disse o profeta. O profeta disse que as igrejas evangélicas não são igrejas, elas são lojas, são casas de associações. Por que elas não são igrejas? Porque elas não têm Jesus. Então, por não ter Jesus, elas não podem receber o novo nascimento e, por isso, não são igreja. Elas são apenas denominações. Mas aqui, como eu falei, que o nosso assunto é sobre o erro da igreja, mas existe apenas uma igreja no mundo hoje. Só apenas uma igreja. E quando eu falo igreja, eu não me refiro a 4 paredes. Eu falo de pessoas, de indivíduos.
Como os indivíduos das denominações não são igreja, ele não tem como ele se tornar igreja. Porque eles são denominações. Eles estão fazendo a imagem para a besta. Então, eles não podem ser igreja. Mas existe um grupo de pessoas, existe um povo aqui na Terra que são chamados igreja. Por quê? Porque eles saíram de todo o sistema denominacional que existe no mundo. Assim como Israel, preste bem atenção, a Bíblia mostra, no livro de Êxodo, que só 70 pessoas de Israel entrou lá no Egito. E aquela nação cresceu. Então ficou uma nação dentro de outra nação. Então Deus levantou um profeta para libertar o seu povo. Então se veio Moisés e tirou Israel do Egito. Uma igreja saindo de outra igreja. E a mesma coisa aconteceu no espiritual, no nosso tempo, na nossa era. Deus levantou um profeta para cumprir Malaquias capítulo 4, versículos 5 e 6, para cumprir Mateus 17, 11, para cumprir Atos 3, 19, para cumprir Apocalipse 8, 13, Apocalipse 3, 14, Apocalipse 10, 7. Deus levantou um profeta para cumprir essas escrituras. E o que esse profeta fez? Ele veio e tirou um povo de dentro de outro povo. Tirou uma igreja de dentro de outra igreja. Como as igrejas evangélicas não são igreja, eu queria logo ler aqui, logo para começar, eu queria ler aqui na mensagem A Voz do Sinal, parágrafo 7, onde o Mombrana ele fala algo muito importante. Olha o que ele diz aqui na mensagem A Voz do Sinal, na metade do parágrafo 7, ele diz assim: Deus está chamando sua noiva para fora de uma igreja. Isso aqui são palavras do Mombrana. Ele está dizendo que Deus está chamando sua noiva para fora de uma igreja. Como as denominações não são igreja, olha, as igrejas, a Assembleia de Deus Batista, eu vou ser bem claro, sabe? Para você entender. Assembleia de Deus Batista, Universal, Deus e Amor, Presbiteriana, e etc, etc. Essas igrejas, elas não são igreja, elas são lojas, são casas de associações, elas são denominação. Então, Deus não está tirando a sua noiva dali, não. Não, porque elas não são igreja. Elas se envolvem com as coisas do mundo. Cada dia que se passa, elas se envolvem com as coisas do mundo. Mas existe uma igreja aqui na Terra que Deus está tirando a sua noiva, disse Mombrana. Deus está chamando sua noiva para fora de uma igreja. A noiva cristã para fora de uma igreja cristã. Agora eu te pergunto. Como eu falei, vou repetir novamente. Assembleia de Deus, Batista, Deus e Amor, Adventista e etc, etc. Essas igrejas não são igrejas, elas são denominações. Ora, e que elas não são igreja e muito menos são cristãs. Mas existe aqui na Terra uma igreja que é a igreja cristã. E dessa igreja, Deus está tirando a sua noiva. Agora, como eu falei, e vou repetir novamente, quando eu falo de igreja, eu não me refiro a quatro paredes, não. Eu estou falando de indivíduo, de pessoas. Porque a igreja é pessoa. Hebreus, capítulo 3, o apóstolo Paulo diz que nós somos a casa de Deus. Então, se de dentro da igreja, de dentro daquele povo que está vivendo na promessa do dia, porque existe na terra um povo que está vivendo a promessa do dia. Irmão, para cada era, Deus tem uma promessa. E para cada era, ele tem uma promessa e tem um povo que vive debaixo daquela promessa do dia. Então hoje existe um povo, existe uma igreja que estão vivendo debaixo de uma promessa do dia. E esse povo é uma igreja cristã, como diz o profeta.
E de dentro dessa igreja cristã, Deus está tendo a sua noiva. Por que ele está fazendo isso? Porque essa igreja, ela errou. Olha, preste bem atenção. Nós lemos aqui em Lucas, no Evangelho de Lucas, capítulo 1, do versículo 46 até em diante, que você for ler de Lucas, capítulo 39 até o 48, você vai ver que José e Maria, eles foram para uma festa, sabe? A festa, que eu estiver equivocado, deixa eu ler aqui as escrituras para a gente não se equivocar no que estamos falando. Lucas, capítulo 2, versículo 39. Eles foram a uma festa, e essa festa era a festa da Páscoa. Então José e Maria foi nessa festa. E eles levaram Jesus. Mas chegou um certo momento que eles achavam que Jesus estava no meio deles. Então nem se preocuparam. Mas de repente, eles notaram que Cristo não estava ali. E foram procurar Jesus. E quando encontraram Jesus estava conversando com os religiosos daquele dia, estava discutindo com os religiosos daquele dia. E Maria, uma mulher, olha, preste bem atenção, no próprio livro de Lucas, que você for ver, no capítulo 1, do versículo 38, do Evangelho de Lucas, que você for dar uma analisada nessa escritura, você veja que o anjo se encontra com Maria. Um anjo se encontra com Maria. Preste bem atenção. Mulher na Bíblia representa a igreja. Éfesos capítulo 5, do versículo 22 em diante, uma mulher representa uma igreja. Anjo, a palavra anjo significa mensageiro. Então, se uma igreja e um mensageiro se encontraram. E aquele mensageiro disse para Maria, olha, você vai ter um filho. E ele será o filho do Deus Todo-Poderoso. Ele será rei de Israel. E aquela mulher ficou um pouco assim, sem saber o que fazer. Como podia ela ter um filho que ela nunca teve um contato com um homem? Ela não era casada ainda. Ela era apenas noiva de José. Ele não tinha ainda se casado. Aí ela chegou e disse, como eu posso ter um filho que eu ainda não conheci um homem? E o anjo disse, não se preocupe. O Espírito Santo virá sobre ti e o poder do Altíssimo te cobrirá e te gerará um filho. E você sabe que aquela mulher, Maria, disse para o anjo, eis aqui a serva do Senhor, cumpra em mim segundo a tua palavra. Quando ela se encontrou com o anjo, e o anjo falou aquilo para ela, ela aceitou aquilo. Diz aqui a serva do Senhor. Que essas palavras se cumpram na minha vida. Quando a igreja se encontrou com o profeta. E a mesma coisa é hoje. Quantas pessoas não creem que Deus enviou um profeta? Quantas pessoas no mundo, não só aqui no Brasil, mas no mundo, crê que Deus enviou um profeta e William Branham é esse profeta? E quantos não aceitaram a sua mensagem? Saíram das igrejas evangélicas, das denominações, e se tornaram igrejas. E creram no batismo, foram batizados de uma forma correta, como a Bíblia ensina no livro de Atos, capítulo 2, 38, em nome do Senhor Jesus Cristo, porque esse é o batismo correto. Eles passaram a ter a verdadeira Santa Ceia, com pão asmo, com vinho e com lavaté. Deixaram de crer numa trindade de 3 pessoas para crer no único Deus. As mulheres, as irmãs, que eram pastoras, que eram diaconisas, deixaram essas coisas e se posicionaram na sua posição correta. Se vestir de uma forma correta, como a Bíblia ensina. Aquelas irmãs que cortavam seus cabelos, deixou de cortar os seus cabelos e para ter o cabelo, como a Bíblia ensina no capítulo 11 da primeira carta de Paulo aos Coríntios. Essas pessoas se tornaram igrejas. E começaram a caminhar com a doutrina apostólica, começaram a caminhar com a mensagem da hora, crendo no profeta, mas chega uma hora que eles acharam que Cristo estava com eles. Mas quando foram olhar, Cristo não estava lá.
Da mesma maneira que aconteceu com Maria. O erro de Maria. E Maria, quando viu Jesus conversando com aqueles homens, disse assim: olha, por que fizesse isso, rapaz? Comigo e com teu pai? Mas Maria sabia, Maria teve a revelação que aquele filho era o filho que foi gerado pelo Espírito Santo. Mas naquele momento ela disse: não, o teu pai é aqui. Por que você fez isso com a gente? Aí Maria errou. E da mesma maneira a igreja fez nesse tempo. A igreja recebeu o batismo correto. A igreja recebeu a Santa Ceia correta. A igreja recebeu o verdadeiro ensinamento sobre a deidade correta. As irmãs se posicionaram da forma correta, mas eles acham que tem tudo. Mas Cristo não está mais ali. Por quê? Porque algo aconteceu. Algo aconteceu. E a igreja, por não caminhar, ela errou. Ela errou. As denominações, as igrejas evangélicas, elas não têm nada a ver com isso. Cada dia que se passa, eles vão ficar pior. Eles vão piorar. Vão se envolver mais com as coisas do mundo, com o futebol, com a política, com coisas erradas. E cada dia que se passa, eles vão se unir mais com a igreja católica. Porque eles são denominacionais, eles são organizações, não são igreja. Mas a igreja verdadeira, ela começou bem, mas agora ela perdeu o alvo. Por quê? Porque eles perderam Jesus na multidão. Eles acham só porque crê no profeta, só porque tem a Santa Ceia verdadeira, o batismo verdadeiro, eles acham que tem Cristo, mas eles não têm Cristo. E o irmão Branham vem e diz agora que Deus está chamando de dentro dessa igreja cristã uma noiva. Vamos repetir mais uma vez aqui. Mensagem, a voz do sinal, parágrafo 7. Veja o que é que o irmão Branham diz. Deus está chamando sua noiva para fora de uma igreja. A noiva cristã para fora de uma igreja cristã. Uma igreja noiva para fora de uma igreja, a qual é citada na Bíblia. Tem algumas notas e escrituras anotadas aqui sobre esta lição. Ela é chamada, a escolhida, a eleita, ou o remanescente da semente da mulher, foi chamada a noiva. Ó Deus, o seu pré-conhecimento ordenou isso. A noiva sai para fora da igreja. A noiva sai para fora da igreja. Por que que a noiva sai para fora da igreja? Porque a noiva, ela agora começa a prosseguir no mover do Espírito. O apóstolo Paulo diz no livro de Hebreus, capítulo 6, versículo 1, deixai o rudimento da doutrina de Cristo e segui a perfeição. Então, se Deus está querendo a noiva da igreja para que a noiva vá à perfeição. E qual é a perfeição? Porque doutrina não aperfeiçoa ninguém. A doutrina vai só posicionar você. Mas Cristo, diz o profeta, é a perfeição. Então, a noiva, ela sai da igreja. E a igreja, ela errou o alvo. Porque a igreja aceitou só a parte doutrinária. Mas os mistérios revelados, a igreja não aceita. Ah, meu irmão, isso é difícil, mas devemos falar essas coisas. Isso é duro, mas devemos falar isso. Aqui no nosso estado, na Paraíba, existe um pregador, um pastor, que ele é conhecido mundialmente. Mas chegue para ele e mostre e fale para ele que a era acabou, ele não acredita. Fale para ele que o Cordeiro, para revelar os mistérios, teve de sair do trono, ele não acredita. Fale para ele sobre os 7 trovões, ele não acredita. Fale para ele sobre o novo nome, ele não acredita. É por isso que a noiva, ela tem de sair de dentro dessa igreja, porque a igreja errou.
Assim como Maria errou em dizer que Jesus era filho de José, a igreja também erra por não aceitar os mistérios que foi revelado pelo sétimo anjo de Apocalipse capítulo 10, versículo 7. Eles ficaram só com a doutrina, só com o fundamento. Eles não quiseram continuar. Eles não quiseram caminhar para os mistérios. O profeta diz que os mistérios que convertem o nosso coração de volta para os pais no dia de Pentecostes. Mas eles não querem. Vamos aqui com a mensagem do profeta, para deixar isso mais claro. Mensagem: Deus é identificado pelas suas características. Parágrafo 46. Veja o que é que o irmão Branham diz. Veja o que é que o profeta William Branham diz sobre isso. Ele diz assim: Jesus sendo a palavra, a Bíblia diz que ele era a palavra. Todos nós concordamos com isto, que ele era a palavra. Observe, quando ele tinha 12 anos de idade, agora não temos nenhum registro dele indo na escola. Porém, um garotinho de 12 anos de idade, mais ou menos dessa altura, eles, seus pais, Maria e José, subiram ao templo lá em cima para adoração na Páscoa. E quando eles estavam lá em cima, eles começaram a voltar para casa depois da Páscoa. E eles fizeram uma jornada de 3 dias. E não puderam encontrar Jesus em parte alguma. E finalmente eles encontraram, depois de 3 dias, a sua procura no templo, debatendo a palavra de Deus com aqueles anciãos. Você veja, irmão, que esse quadro está se repetindo hoje. Jesus estava debatendo com aqueles anciãos, com aqueles sacerdotes sobre a palavra. Mas a igreja não quer isso. A igreja quer ficar só com o rudimento. Mas ela não quer a palavra em sua plenitude. Ela não quer a revelação total da palavra. Ela não quer saber sobre os mistérios que foi revelado através do sétimo anjo. Eles querem ficar só apenas com o rudimento. Então, se a igreja está errada porque ela não aceita a palavra na sua revelação total, meu irmão, Deus é tão bom que ele enviou um profeta. Porque 2000 anos a igreja vinha caminhando nas trevas. Aí Deus viu que precisava de alguma coisa para tirar a igreja disso. Então Deus cumpriu a sua palavra que fazia 2000 anos que vinha sendo prometida. Então, se Deus levanta um profeta agora e esse profeta vem para levar a igreja até a palavra, mas a igreja não aceita, mas a noiva aceita. A noiva aceita. E o irmão Branham continua. Ouça Maria agora. Agora, para as pessoas que o tomam como uma deusa, veja. A mulher foi enganada no princípio. Observe aqui. Se você nunca observou isso, veja isso. Ela disse: teu pai e eu temos te procurado com lágrimas. Observe. Ela refutou o testemunho diante daquele sacerdote, do qual ela testificou. Ela disse que havia concebido o Espírito Santo. E aqui ela chama José de seu pai. Veja só. Maria disse para o sacerdote que aquele filho que ela carregava foi uma obra do Espírito Santo. Mas agora ela está dizendo que aquele filho era filho de José. A mesma coisa a igreja faz hoje. Ela diz: não, Deus enviou um profeta. Deus enviou um profeta. Mas quando você começa a mostrar os mistérios que foi revelado, que o profeta revelou como o sétimo trovão, o sétimo selo, o novo nome, ele diz: não, o meu pastor não prega isso. Não, a minha igreja não prega isso. O comperismo de fulano de tal não prega isso. O comperismo de Goiânia não prega isso. O comperismo não sei de onde não prega isso. Não, a gente não quer saber porque o nosso pastor não prega isso. Está vendo? Então isso mostra que eles não crêem no profeta de uma forma correta. Vamos ver o que o irmão Branham diz mais aqui. Agora observe.
aquele menino de 12 anos de idade, sendo a palavra para aquela hora, ele era a palavra prometida para aquela hora, o Messias ungido. Observe o que ele disse: não sabeis que devo cuidar dos negócios de meu pai? A palavra corrige o erro. Vê? E o sobrenatural, um filho de 12 anos de idade, eu não acho que Jesus compreendeu o que ele disse, mas ele era a palavra. E a palavra corrige o erro. A palavra na sua forma completa, em sua plenitude, corrige o erro. Quer dizer, posiciona a noiva no seu lugar correto. Tira ela de dentro da festa pentecostal. E agora, leva ela para Cristo, a palavra revelada do dia. Ah, Deus, como Deus é maravilhoso. E o profeta continua: ele corrigiu a sua mãe e repreendeu, dizendo assim: agora, se isso fosse sendo os negócios de seu pai, ele estaria com seu pai. E se fosse o seu pai, e se José fosse seu pai. Mas veja, ela estava totalmente agitada e nervosa, como Eva estava. Influenciada, ora, ela disse: teu pai e eu te procurando com lágrima. Ele disse: não sabeis que devo cuidar dos negócios de meu pai? Vê, com a palavra é corretiva, ela corrige o erro. Louvado seja Deus. Assim como Cristo corrigiu com a palavra o erro que Maria cometeu, hoje a revelação dos mistérios, a revelação do sétimo selo, a revelação dos 7 trovões, a revelação do novo nome, corrige o erro da igreja. Mas o que a igreja quer? A igreja quer continuar no erro. A igreja quer continuar nos comperismos. A igreja quer continuar nos rudimentos, mas não quer ver a palavra corrigindo. Ele não quer ver a palavra na sua forma completa. Eles não querem ver a palavra na sua manifestação total, na hora que vivemos. Ah, meus irmãos, nós vivemos num tempo muito perigoso. Muito perigoso. Muito perigoso. A qualquer momento, as coisas proféticas podem acontecer. Está acontecendo. A gente está vendo aí como o Papa está andando no mundo todo, unindo as igrejas. A imagem da besta já foi erguida, já foi levantada em 2013. E cada dia que se passa, as igrejas estão se unindo com a igreja católica novamente. No lado está as igrejas evangélicas unindo com o catolicismo. Do outro lado está a igreja cristã, dentro da Laodiceia, e não quer sair de lá. Mas do outro lado está a noiva de Cristo. A noiva de Cristo. Com a palavra da hora, com a palavra revelada, com os mistérios revelados, com um novo nome revelando para ela o dia e a hora que ela está vivendo. Ah, como isso é bom. Como isso é maravilhoso. É por isso que a Bíblia diz que as coisas que o olho não viu e que não desceu ao coração do homem foi as coisas que Deus preparou para aqueles que o amam. E isso está vivendo nessa mesma hora. Essas coisas estão se cumprindo nessa mesma hora que vivemos. No lado, as denominações se unindo com o catolicismo. No outro lado, as virginécias não querem sair de Laodiceia. Eles querem ficar só com o rudimento. Mas no outro lado, a noiva de Cristo está pronta para ir para as bodas, para a grande festa com seu esposo. Meu irmão, meus amigos e ouvintes do nosso programa, que Deus te ajude nessa hora. O meu propósito aqui não é deixa eu falar uma coisa bem clara aqui. O meu propósito aqui não é ser melhor do que ninguém, nem dizer que eu sou o dono da verdade. Mas o meu propósito aqui é mostrar para as pessoas a verdade, que é a palavra de Deus e a revelação profética que Deus enviou através do seu profeta, o sétimo anjo William Branham. Eu estou aqui com esse propósito. Não estou aqui com propósito para a minha igreja, nem para ganhar dinheiro, não. Mas estou aqui com o propósito
para falar a verdade baseado e de acordo com a palavra de Deus e com a mensagem do profeta. Que Deus nos ajude nessa hora, para que nós possamos cada dia mais se fortificar na palavra e na revelação. E eu quero dizer para vocês, do fundo do meu coração, que essa é a verdade. Fora da palavra de Deus e da revelação profética, não há mais verdade. Os dias, cada dia que se passa, estão piorando. Cada dia que se passa, as coisas vão ficar mais pior ainda. Mas a Bíblia diz, no capítulo 3, versículo 10 de Apocalipse, diz assim: como guardaste a palavra da minha paciência, eu te guardarei a hora da tentação que há vindo sobre toda a terra. Então, quando essa tentação vir sobre a terra, aqueles que guardaram a palavra serão protegidos. Mas os que ficaram com rudimentos, os que ficaram apenas com a parte doutrinária, eles vão ficar para a grande tribulação. Mas a noiva de Cristo, ela vai embora no rápido. Que Deus te abençoe e até o próximo programa. E eu quero avisar vocês que continue assistindo nossos vídeos aqui no canal HMTV. Deixe o seu comentário, sabe? A sua crítica. Não importa. Pode deixar pergunta, sabe? Fazer o seu comentário. O que você quiser deixar posto aí no nosso vídeo, no nosso canal, pode deixar. E continue se inscrevendo no nosso canal. Para que Deus nos ajude para continuarmos com esse trabalho. Esse trabalho, não um trabalho para ganhar alguma coisa. Mas o meu propósito aqui é ajudar as pessoas, mostrando a verdade, mostrando que tudo isso que está acontecendo no mundo aí são profecias da Bíblia, tanto no natural como no espiritual, é a Bíblia se cumprir. Que Deus nos abençoe. E até o próximo programa, A Palavra do Mestre, aqui no canal HMTV. Deus abençoe e amém. E graças a Deus.